Então, o Google lançou outro modelo Gemini esta semana. E se você sente que acabou de recalibrar sua imagem mental da linha deles há cerca de 3 semanas, foi isso mesmo. O Gemini 3.6 Flash foi lançado em 21 de julho. Na noite passada, horário local, 13 de agosto. O Google DeepMind lançou o Gemini 3.7 Flash. E eles estão descrevendo como o modelo mais versátil e inteligente que já construíram até agora, com basicamente tudo direcionado para programação e agentes. E o Google também não foi tímido quanto ao timing. A primeira coisa que o blog oficial deles faz é destacar que o 3.7 Flash chega 3 semanas depois do 3.6, atribuído ao feedback dos desenvolvedores, além de um conjunto de inovações algorítmicas, que é uma forma de colocar a questão. A outra forma de colocar a questão é que esta é uma empresa visivelmente correndo contra o tempo, porque há uma segunda data logo ao lado desta que é muito mais difícil de ignorar. Já se passaram 8 dias desde que o Google DeepMind passou pela reestruturação de poder mais drástica dos últimos anos. Vamos chegar a isso porque muda completamente o contexto deste lançamento. Mas antes, o modelo propriamente dito, porque alguns desses números são surpreendentemente fortes. No Frontier Code 1.1 Main, que é o benchmark feito para medir a qualidade de código em nível de produção e não problemas simples, o 3.7 Flash marca 43,6%. O Gemini 3.6 Flash marcou 34,4%. Isso é um salto de 9 pontos em 3 semanas em um benchmark que deveria ser difícil de melhorar. No Deep Sui versão 1.1, que avalia trabalhos de engenharia de software de ciclo longo, em vez de respostas geradas de uma só vez, ele vai de aproximadamente 49% para 65,3%. O desenvolvimento web também recebeu atenção específica. A afirmação do Google é que o 3.7 Flash pode produzir aplicativos web mais completos e funcionais com menos comandos, e que ele é melhor em reconstruir coisas a partir de capturas de tela e imagens, além de manter um sistema de design completo coeso, em vez de se perder no meio do caminho. Na Web Dev Arena, o elo passou de 1.538 para 1.588. É na parte dos agentes que as diferenças ficam mais evidentes. No Terminal Bench 2.1, o teste de codificação em terminal com agentes, o Flash 3.7 alcança 85,8% contra 78,0% do 3.6. No Terminal Bench 3.0, que é bem mais difícil, o resultado vai de 5,4% para 14,9%. Ainda é um número absoluto baixo, mas isso representa mais ou menos o triplo na versão do teste que realmente foi feita para quebrar modelos. O Automation Bench, que joga automação real de fluxo de trabalho empresarial em cima dele, sobe de 17,0% para 30,4%. E no OS World 2.0, o benchmark de uso do computador é 47,9% contra 33,8%. Percebo que não está nessa lista. Não tem nenhum destaque para notas de matemática ou perguntas e respostas de conhecimento. Todos esses avanços são em chamadas de ferramentas, execução e conclusão de tarefas de longo prazo. O Google também diz que o modelo agora vai ajustar sua estratégia quando encontrar um obstáculo de execução, em vez de simplesmente seguir em frente mesmo falhando. Pedir esclarecimento quando sua intenção for ambígua e seguir as instruções de forma mais literal. Ele deve gastar mais do seu orçamento de raciocínio, especificamente em planejamento de múltiplas etapas e chamadas de ferramentas, o que na prática significa menos tentativas e menos supervisão. O objetivo principal é bem direto. O modelo que dá uma ótima primeira resposta já não é mais o produto. Concluir a tarefa é o produto. E esse é realmente o ponto principal aqui. Todo mundo está usando IA neste momento. Quase ninguém está ganhando dinheiro com isso. A diferença não é mais o acesso, é saber onde direcioná-la. A versão do Mark Cuban para isso. Aprenda a criar agentes, converse com pequenas empresas e encontre aquelas tarefas entediantes para as quais ninguém tem tempo. Sabe o que eu faria saindo da faculdade? Eu iria até pequenas e médias empresas, depois de aprender a criar agentes. Acompanhamento de leads, agendamento de compromissos, cobrança de faturas, responder as mesmas 5 perguntas de clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho vale dinheiro de verdade para quem está afogado nele. As empresas estão pagando milhares para se livrar desse trabalho. Então, eu montei um relatório de 11 páginas. 7 agentes que as empresas estão pagando de 3 mil a 10 mil dólares agora. Quem compra cada um e como identificar uma empresa que precisa de um, sem programação. Links abaixo. É de graça. O que nos leva ao ponto que torna esse lançamento um pouco estranho estrategicamente. Veja onde o Flash está se posicionando em relação aos principais modelos. No Artificial Analysis Intelligence Index, o Gemini 3.7 Flash marca 56. Cloud Sonnet 5 está em 55. GPT 5.6 Tera está em 57. No Frontier Code 1.1, esses 43,6% superam os 42,7% do Sonnet 5 e os 41,3% do Tera. Na arena de desenvolvimento web, o elo de 1.588 está acima do Sonnet 5, acima do GPT 5.6 Tera
e acima do Muse Spark 1.2, pelo menos de acordo com as comparações que o Google colocou no próprio ficha técnica do modelo. Não é uma vitória absoluta, para ser justo. O GPT 5.6 Tera ainda leva vantagem no DeepSuite. Versão 1.1 com 69,6% contra 65,3% do Flash. E o Tera vence no Terminal Bench 3.0 com 20,8% contra 14,9% no GDP Val AA versão 2. A avaliação de trabalho intelectual, o Flash 3.7 fica atrás de vários concorrentes. Mas o posicionamento do Google não exige vencer em tudo. A proposta é oferecer capacidade próxima à frontier, com preços de modelo baratos e vazão de modelos baratos. E essa é uma aposta muito deliberada. Falando em preços, essa é a parte agressiva. Até o final deste ano, o Flash 3.7 custa $0,75 por milhão de tokens de entrada e $3,75 por milhão de tokens de saída. O Google diz que isso é metade do que o Flash 3.6 custava originalmente, mas é explicitamente promocional. O ficha técnica do modelo diz que a promoção termina em 31 de dezembro de 2026. E a partir de 1º de janeiro de 2027, ele volta para $1,50 para a entrada e $7,50 para a saída. Então eles estão comprando participação de mercado por cerca de 4 meses e meio. E isso se resume à economia dos agentes. Uma sessão de chatbot pode acessar o modelo 1 ou 2 vezes e pronto. Um agente que realmente está fazendo um trabalho, planeja a tarefa, faz buscas, lê uma dúzia ou mais de arquivos, usa várias ferramentas, falha em alguma coisa, tenta de novo e então encaminha cada resultado de volta para o contexto para o próximo passo. O consumo de tokens e o volume de chamadas de ferramentas não crescem de forma linear nesse caso, eles explodem. Então quem conseguir rodar um modelo suficientemente inteligente ao longo de dezenas ou centenas de etapas, com o menor custo por etapa, terá uma vantagem estrutural real. E o Flash é a aposta do Google nessa corrida. Eles já colocaram ele para trabalhar imediatamente também. No dia do lançamento, o 3.7 Flash foi integrado ao Gemini Spark, que é o agente pessoal que o Google anunciou no I/O deste ano para assinantes do AI Pro e Ultra. Ele já está disponível em mais de 160 países e regiões, e o Google apresenta isso como um agente que funciona 24 horas por dia e realiza ações para você sob o seu controle. Com o 3.7 Flash por trás, o Spark gerencia chamadas de ferramentas do Google Workspace. Os exemplos que o Google dá são reunir vários arquivos, redigir e-mails e atualizar documentos de status de projetos. Além disso, os desenvolvedores têm acesso por meio da API Gemini, do Google AI Studio, do Android Studio e do Anti-Gravity. E as empresas podem acessá-lo por meio de plataformas como a Gemini Enterprise Agent Platform. Mas aqui está a lacuna nessa história. O Flash já passou pelo 3.6, 3.7, mas cadê o Gemini 3.5 Pro? Lá em 21 de julho, quando o Flash 3.6 foi lançado, o Google disse que o 3.5 Pro estava em testes com parceiros e seria disponibilizado ao público quando estivesse pronto. Eles também disseram, naquele mesmo momento, que o Gemini 4 estava passando pelo pré-treinamento mais ambicioso da história da empresa. E ainda assim, com o lançamento do Flash 3.7, ainda não há uma data de lançamento para o Pro. A Reuters fez questão de destacar em sua cobertura de 13 de agosto que o lançamento não trouxe nenhuma nova informação sobre o cronograma do principal produto. Esse silêncio faz muito mais sentido quando você observa o que tem acontecido dentro da empresa. Em 5 de agosto, Demis Hassabis deixou o cargo de CEO do Google DeepMind, passando a ser presidente e cientista-chefe da Alphabet, enquanto o CTO, Koray Kavakoglu, assumiu as operações diárias, sem o título de CEO, apenas vice-presidente sênior, mas agora ele comanda a área de pesquisa e desenvolvimento do Gemini e a Frontier Research. Os times de aplicativos e desenvolvedores reportam diretamente ao Pichai, e o Google confirmou que ele tem a decisão final. Agora, Brin disse pessoalmente em uma reunião interna com cerca de 100 pessoas em abril para acelerar o desenvolvimento do Gemini. O próximo produto principal está com um atraso de aproximadamente 2 meses. Testes internos teriam mostrado que ele estava ficando para trás em programação, e a escassez de recursos computacionais, além de desacordos na liderança, deixaram a área de programação sem investimento justamente quando era mais importante. Enquanto isso, Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Uriol Vinhals e Kwok Lee saíram para fundar a Discovery Loop. Dean e Vinhals eram os co-líderes técnicos originais do Gemini. Agora, enquanto o Google está otimizando o custo por etapa de agente, a OpenAI fez uma aposta bem diferente em outro eixo: latência. Em 13 de agosto, eles apresentaram uma prévia do UltraFast, um novo nível de API que executa o principal GPT 5.6 SOL em até 14 vezes a velocidade normal, cerca de 750 tokens de saída por segundo, em hardware do fabricante de chips em escala de wafer, Cerebras. Mas vamos ser precisos aqui. UltraFast não é um novo modelo, é uma nova forma de disponibilizar um modelo já existente. O argumento todo é que o velho trade-off acabou. Até agora, se você queria respostas realmente em tempo real,
você recorria a um modelo menor e aceitava a perda de inteligência. UltraFast foi criado para te dar raciocínio de ponta e saída quase instantânea ao mesmo tempo. E isso é claramente voltado para agentes, obviamente. Algo que pensa por 30 segundos antes de cada passo é só uma demonstração. Algo que responde na velocidade de uma conversa é um produto. A OpenAI está mirando resposta a incidentes e depuração, pesquisa financeira, detecção de fraudes, suporte ao cliente em tempo real e aplicações de voz, além de e-commerce. Os primeiros testadores incluem Jane Street, Podium, Basis e Rogo, e eles estão descrevendo a diferença como qualitativa e não incremental. Um deles disse que isso muda completamente a experiência de ligação para trabalhos complexos e abre experiências síncronas que antes eram bloqueadas por limitações de inteligência. A engenharia por trás disso é a parte divertida. A Cerebras corta processadores do tamanho de um prato de jantar a partir de uma única pastilha de silício. Então o modelo inteiro fica em um único chip, em vez de ser fragmentado em racks de GPUs da NVIDIA que ficam constantemente trocando dados entre si. Elimine esse tráfego interno e você elimina a maior parte do atraso entre o comando e a resposta, que tem sido o argumento das Cerebras há anos, que o design deles se encaixa muito melhor para a inferência do que chips feitos para treinamento. Para as Cerebras, essa validação veio em ótima hora. Eles abriram capital em uma das maiores ofertas públicas do ano, e desde então têm lutado para convencer o mercado de que a ambição em escala de wafer se converte em lucro duradouro. Ser a infraestrutura por trás do nível mais rápido da OpenAI é exatamente a credibilidade que eles precisavam, e diz muito o fato de que arquiteturas antes descartadas como projetos científicos agora sustentam cargas reais. Isso também se encaixa na mudança mais ampla. À medida que a capacidade bruta se estabiliza, a competição passa a ser sobre quem serve modelos mais rápido e mais barato, o que impulsionou o Grok e o que Samba Nova e uma série de nuvens especializadas estão buscando. Para a OpenAI especificamente, é também um passo silencioso para se afastar da dependência total da NVIDIA, junto com o trabalho deles em silício personalizado. Nenhum preço foi divulgado, porém. Executar um modelo de ponta a 14 vezes a velocidade em hardware exótico não vai ser barato. Então, o UltraFast provavelmente vai continuar sendo uma opção premium para cargas de trabalho em que a latência é crítica, em vez de ser o padrão. Está limitado a um pequeno grupo de clientes, enquanto a OpenAI corre atrás de capacidade. Enquanto isso, DeepSeek foi totalmente na direção oposta e começou a cobrar mais caro. Na quinta-feira, eles lançaram oficialmente o V4 Pro 0813, a $1,32 por milhão de tokens de entrada e $3,96 por milhão de tokens de saída, de acordo com Artificial Analysis, contra os $0,14 e $0,28 do V4 Flash. Isso é aproximadamente 9 vezes o preço de entrada e 14 vezes o preço de saída. A DeepSeek diz que o Pro melhora substancialmente as capacidades dos agentes e já está disponível em seus produtos de API, aplicativo e web. Eles também anunciaram que vão aumentar o preço da API tanto no V4 Pro quanto no V4 Flash e vão introduzir tarifas de pico e fora de pico. O valor premium existe por um motivo meio estranho. O V4 Flash, lançado no mês passado, superou inesperadamente a versão de prévia de abril do V4 Pro em vários testes independentes, o que é estranho, já que o Pro deveria ser o produto mais forte, e isso implica que a DeepSeek melhorou muito entre a prévia e o lançamento. A versão final realmente parece um avanço. A Artificial Analysis avaliou a versão de raciocínio do V4 Pro com 53 no seu índice de inteligência, contra 52 do V4 Flash nesse índice, misturando 9 categorias, incluindo tarefas de trabalho executadas por agentes, uso de ferramentas, programação, raciocínio científico e desempenho em contexto longo. Existe uma história de negócios por trás disso. DeepSeek se tornou a empresa de IA mais observada da China depois que o R1 viralizou no início de 2025 e fez todo mundo se perguntar se sistemas de ponta poderiam ser construídos por um custo muito menor. Desde então, essa liderança foi pressionada pela Moonshot AI, Zippo, Minimax, Alibaba e ByteDance. A Reuters informou em julho que a DeepSeek estava planejando uma captação com uma avaliação de cerca de 74 bilhões de dólares. Apenas algumas semanas depois de fechar cerca de 7,4 bilhões de dólares em sua primeira rodada com investidores externos em junho, uma verdadeira reviravolta para uma empresa que evitou capital externo por anos. Eles disseram que querem pelo menos dobrar o número de funcionários em todos os departamentos, incluindo equipes de data center e agentes de IA. E a Reuters informou que eles aumentaram o recrutamento discreto de engenheiros de design de chips para construir seu próprio chip de IA e depender menos da NVIDIA e da Huawei. Tudo bem, então, se você realmente está desenvolvendo com algum deles, quero saber quais mudaram sua stack esta semana. Comente aí embaixo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.